Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Direito Constitucional. Meu nome é Fábio Stock e hoje estamos aqui para conversar a respeito das questões do exame de ordem de número 35 da matéria de Direito Constitucional. Tem uma breve introdução minha aqui a respeito, meu meio de contato caso alguém queira tirar uma dúvida. E a minha missão aqui hoje é deixar um pouquinho mais claro a matéria de Constitucional para vocês, porque eu sei que tem muita gente que tem dificuldade, não consegue se familiarizar com os temas, então vamos tentar deixar isso aqui da melhor maneira possível. Inicialmente eu separei para vocês, no tocante ao exame 35, os temas que foram mais cobrados. Porque assim conforme as outras matérias, a FGV gosta de sempre cobrar os mesmos temas. E esses aqui, de certo modo, são os mais queridinhos. Claro, separação de poderes não foi cobrado aqui, que tem uma coisa que a FGV gosta muito, estados de exceção também. Mas essa prova, de certo modo, foi muito completa. Então eu acho que ela serve de muito estudo para vocês. Perfeito? Vamos lá, passando então à primeira questão. Questão de número 11. Diante do desafio de promover maior proteção às florestas, à fauna e à flora, reiteradamente atingidas por incêndios e desmatamentos, organizações não governamentais resolvem provocar o poder público, a fim de que sejam adotadas providências concretas para a manutenção do equilíbrio climático. Porém, sem saber quais os entes federativos que seriam constitucionalmente competentes para agir na direção almejada, buscam maiores esclarecimentos com o competente advogado. No âmbito da competência comum estabelecida pela Constituição Federal de 88, assinale a opção que apresenta a orientação recebida. Bom, antes de lermos aqui as alternativas, a gente já consegue perceber que temos muitas informações importantes aqui no enunciado. Primeiro, ele está falando de entes federativos. O que é isso? A União, os Estados, o DF e os municípios. Esses são os entes que fazem parte do Pacto Federativo, certo? Um dos nossos princípios constitucionais. No mais, é uma questão clara e bem característica no tocante à competência. Ela está querendo saber quais dos entes são competentes para legislar sobre o meio ambiente, fauna e flora, certo? Só que, de certo modo, ela já entregou um pouco da resposta, porque se vocês forem analisar no tocante aqui a parte final do enunciado, deixa eu abrir aqui para vocês, ela já falou para vocês aqui que a competência é comum, certo? Ou melhor, que a competência é comum. Sendo assim, se você tiver uma noção do que é a competência comum, você já sabe responder, certo? Porque nós temos 4 competências: exclusiva, privativa, comum, que é o caso, e a concorrente. Mas vamos falar aqui da que ela está cobrando. A competência comum é aquela que todos os entes têm a possibilidade de legislar a respeito. Todos têm a competência. No caso, a União, os Estados, o DF e os municípios. Sendo assim, você já tem uma noção do que ela está querendo saber, certo? E ela entregou, porque ela não precisaria ter colocado aqui que é competência comum, somente falando. No âmbito das competências estabelecidas pela Constituição Federal, assinale Paraná. Só que ela já falou que é comum. Então, se você souber que é comum, é para todos, já facilita a sua vida. Porque pensem comigo, meio ambiente é um tema que a FGV gosta muito de cobrar no tocante à competência. Não é essa prova não foi a primeira, não vai ser a última e, enfim, será muito bem repetido o tema no tocante ao meio ambiente. Eu mesmo, quando fiz, eu não me recordo se na minha prova teve, mas eu estudei várias questões envolvendo competências sobre o meio ambiente. Então lembrem, o meio ambiente é tão importante que a Constituição estabeleceu que todos os entes federativos devam ter competência para legislar a respeito, já que isso tem a ver tanto com direitos sociais, direitos fundamentais, até mesmo direitos humanos, o meio ambiente em si, é importante que todos os entes tenham a possibilidade de legislar a respeito, certo? Sendo assim, vamos ler as alternativas aqui. Alternativa A União deve atuar legislando privativamente a respeito da referida proteção, sendo que aos demais entes federativos restará tão somente cumprir as normas editadas pela União, sem que possam suplementá-la. Não é o caso, certo? Ele já inclusive falou aqui que isso aqui é uma competência privativa da União, e não é o caso. Letra B. A União, os Estados, o DF e os municípios são todos competentes para promover a referida proteção, sendo os termos dessa cooperação fixados em legislação primária produzida pelo Congresso Nacional, um quórum de aprovação de maioria absoluta. Essa parte final aqui, basicamente após essa vírgula, é um pouco para te confundir, porque a questão está perguntando sobre competência. Quais os entes federativos são competentes para legislar sobre o meio ambiente? Aqui ele está colocando sobre
um pouco de processo legislativo, sobre as normas, enfim, legislação primária, complementar, o que quer que seja, maioria absoluta, mas não é o que a questão está perguntando. Então não se preocupem, sempre tentem lembrar o que a questão está querendo saber. Ela quer saber sobre direitos fundamentais, a resposta tem que estar falando sobre direitos fundamentais. Se tiver alguma outra informação, não é o que a alternativa está querendo saber. Então é muito provável que aquela informação esteja ali só para te confundir, para te deixar um pouco mais receoso com aquela resposta. Porque se vejamos, alternativa C, a União e os Estados dividirão com exclusividade as responsabilidades inerentes à produção das normas e à atuação administrativa, tendo por pressuposto o fato de ter o Constituinte Ordinário Brasileiro, na Constituição de 88, adotado uma típica federação de segundo grau, que não tem nada a ver com competência, que ele balançou um pouco as coisas para te confundir. Mas o começo, já colocando que a União e os Estados dividirão com exclusividade, aqui a gente já sabe que está errado, que não tem nada a ver com competência comum. Letra D. A referida proteção é uma tarefa precípua da União, podendo o Presidente da República, no uso de suas atribuições constitucionais, se considerar conveniente, delegar tarefas específicas aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, que também não tem nada a ver com o que a gente falou, certo? E para também melhorar para vocês o entendimento, eu coloquei aqui o fundamento legal, que no caso é o artigo 23 da Constituição. É competência comum da União, dos Estados, do DF, dos municípios. Ele inclusive falou o que é competência comum, Ele delimitou do que ela trata. Inciso 6º, proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. 7º, preservar as florestas, a fauna e a flora. Então lembre-se, competência, meio ambiente, todos os entes, é competência comum entre eles, porque é muito importante, então todos têm que ter a possibilidade jurídica de legislar a respeito. Perfeito? Passamos então à próxima questão, questão de número 12. Um agente público federal, em entrevista a jornal de grande circulação, expressou sua insatisfação com o baixo índice de desenvolvimento econômico e social, de aproximadamente 25% do amplo território ocupado pelo estado Alfa, mais precisamente da parte sul do estado. Por entender que a autoridade estadual não possui os recursos necessários para implementar políticas que desenvolvam essa região, afirma que faz parte da agenda do governo federal transformar a referida área em território federal. O governador de Alfa, preocupado com o teor do pronunciamento, solicita que os procuradores do estado informem se tal medida é possível, segundo os parâmetros estabelecidos na Constituição Federal de 88. O corpo jurídico, então, responde que, mas vamos deixar para ler daqui a pouco as alternativas. Primeiro, ele está falando claramente aqui sobre a criação de territórios. E pela Constituição, gente, não há impedimento para a criação de novos. Nós não temos hoje, no nosso ordenamento, territórios existentes, mas não há o impedimento para que eles sejam criados. Muito pelo contrário, a Constituição até cria o mecanismo, ela determina como que deve ser feito o processo caso haja um interesse na sua criação, certo? Então, primeiramente, é possível. Agora vamos ver a resposta do corpo jurídico no tocante às alternativas aqui. Alternativa A. Embora na atual configuração da República Federativa do Brasil não conste nenhum território federal, caso venha a ser criado, constituirá um ente dotado de autonomia política plena. Gente, isso aqui está errado, pelo seguinte sentido. O começo da alternativa é até correto, que embora não tenha, caso venha a ser criado, ou seja, ainda fala que pode, mas aqui está errado, porque a autonomia política plena o território não tem, porque tem tanto autonomia política quanto autonomia administrativa. A autonomia administrativa o território teria, se ele fosse criado, mas a política não. Então, não é uma autonomia política plena, nós não podemos falar isso, uma alternativa que está errada. Eu também vou mostrar o fundamento para vocês. Alternativa B. Embora não exista território federal na atual configuração da República Federativa do Brasil, a Constituição Federal de 88 prevê expressamente a possibilidade de sua criação. Aqui a gente já sabe que a alternativa está correta, mas vamos ler as demais. Em respeito ao princípio da autonomia estadual, somente seria possível a criação de território pelo governador de Alfa, a quem caberia a responsabilidade pela gestão. Não é assim que funciona. Se você for ver como é que funciona o processo para a criação, tem plebiscito, ele não é de fato só de interesse do governador, não é assim que funciona. E novamente, como eu disse,
ele teria uma autonomia administrativa, ele teria uma autonomia administrativa por si próprio, mas não a política. Então, assim, aqui a alternativa está errada também. Letra D. Ainda que o Brasil já tenha tido territórios federais, a Constituição Federal não prevê tal modalidade, o que afasta a possibilidade de sua criação. Aqui já conseguimos ver também novamente que o começo da alternativa está correto e depois ela acaba deslanchando para um pensamento que não condiz com a realidade. Mas enfim, também uma alternativa errada. Perfeito? Passando agora aqui para o fundamento, o artigo 18 da Constituição. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o DF e os municípios, todos autônomos nos termos dessa Constituição. Se você for analisar, ela coloca que esses entes federativos eles são autônomos, já não colocando aí os territórios. Parágrafo 2º. Os territórios federais integram a União e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas por lei complementar. Certo? Não está falando nada de governador aqui. E eles integram a União. São territórios e não detêm aquela autonomia plena, como eu falei anteriormente para vocês. Parágrafo 3º. Os estados podem incorporar entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos estados ou territórios federais, mediante a aprovação da população diretamente interessada ou através de plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar. Não está falando nada aqui de governador, como eu falei anteriormente para vocês. E também, aqui eu já elenco uma outra questão que é muito cobrada em prova e aqui não foi colocada, que é o seguinte: é vedada pela Constituição, tem um dispositivo específico, mas aqui de certo modo intrinsecamente está falando também, a secessão. Não é possível que um território, um município, um estado, ela se desmembre do Brasil como federação e queira ser independente. É vedado isso. Então, eu queria muito fazer essa ressalva aqui também. Essa questão não está tratando disso, mas é importante saber. Estou lendo uma questão que está falando aqui que o Estado ou o município, ele quer, entre aspas, sair fora do Brasil, quer se desmembrar, quer se desvincular da federação. Não é possível. É uma violação ao Pacto Federativo e é um dispositivo específico também, que não está aqui porque não faz parte dessa questão. Mas eu estou aproveitando a oportunidade para ressaltar isso para vocês. Perfeito? Passaremos então à próxima questão, questão de número 13. Doralice, brasileira, funcionária de uma empresa italiana, situada em Roma, na Itália, conheceu Rocco, italiano, e com ele se casa em Milão, em 1998. E nasceu Giuseppe, filho do casal, sendo registrado unicamente em repartição pública italiana. Porém, recentemente, Giuseppe, que sempre demonstrou grande afinidade com a cultura brasileira, externou aos seus pais e amigos duas ambições. Primeiro, adquirir a nacionalidade brasileira e integrar os quadros do Itamaraty, na condição de diplomata brasileiro. Então, ele procura um escritório de advocacia no Brasil para conhecer as condições necessárias para atingir os seus objetivos. Primeiro, ele quer ser brasileiro, certo? Ele quer reconhecer e adquirir, melhor dizendo, a nacionalidade brasileira. E segundo, ele quer ser diplomata. Aqui é uma questão clara de nacionalidade. É importante lembrar, ele nasceu fora do Brasil, mas ele é filho de uma mãe brasileira, certo? Uma mãe brasileira. Perfeito. O que acontece? Novamente, uma questão clara de nacionalidade, outro tema que a FGV gosta muito de cobrar. É possível que ele adquira essa nacionalidade? Sim, ainda como brasileiro nato. Tem muito essa questão. Ele não nasceu no Brasil, ele não é filho de pais, ambos brasileiros, ele não pode ser brasileiro nato. Está errado, ele pode. Ele vai ter que seguir certos procedimentos. Primeiro, ele tem que optar por essa nacionalidade, vai ter que fazer um registro e residir aqui no país, certo? Mas ele pode ter a nacionalidade brasileira. Ponto. Vamos analisar aqui as questões, mas também vou falar uma outra questão aqui já para você, um outro ponto desse enunciado, melhor dizendo, que é o seguinte: tem alguns cargos, existem cargos elencados pela Constituição que são privativos de brasileiros natos. Por exemplo, presidente da República, ministro do STF e cargos diplomáticos, que é o caso aqui do nosso querido, esqueci o nome dele, o Giuseppe, certo? O Giuseppe, que é um cargo diplomático, então ele precisa ser brasileiro nato, que é possível, como já entendemos. Então vamos fazer a leitura aqui dos enunciados. De acordo com o sistema jurídico constitucional brasileiro, Giuseppe, letra A, poderá exercer
qualquer cargo público no âmbito da República Federativa do Brasil, uma vez que, por ser filho da pessoa detentora da nacionalidade brasileira, já possui a condição de brasileiro nato. Está errado, ele não possui ainda. Ele tem a possibilidade de se cumprir os requisitos, como eu falei anteriormente, mas que não são o caso ainda. Ele não demonstrou isso. Ou melhor, ele demonstrou interesse, mas ainda não fez. Não praticou nenhum desses atos. Então está errado aqui, certo? Ele não tem essa questão de já possuir. Não é isso. Letra B. Poderá atingir o seu objetivo de ser um diplomata brasileiro caso lhe seja reconhecida a condição de brasileiro nato, status que somente será alcançado se vier a residir no Brasil e optar pela nacionalidade brasileira. Perfeito. Completamente condizente com a minha explicação anterior. Ele precisa residir aqui no Brasil e optar. Aqui não está colocando, mas ele tem que fazer um registro na repartição pertinente, enfim, mas já quis deixar claro, né, de maneira intrínseca na questão da opção, certo? Resposta correta, letra B, certo? Perfeito, mas vamos ler as demais ainda. Letra C. Poderá adquirir a nacionalidade brasileira na condição de brasileiro naturalizado, que não é brasileiro nato, é outra questão, não vamos confundir, por favor, não é o caso, certo? E assim seguir carreira diplomática, pois a Constituição veda qualquer distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Não, tem as distinções aqui, eu até falei para vocês, principalmente no tocante aos cargos. Tem cargos que são somente de brasileiros natos, presidente da República, brasileiro nato. Inclusive, olha só, o ministro de Estado, por exemplo, temos o presidente que ele vai nomear um ministro da Educação, como já aconteceu no Brasil, salvo engano. Pode ser um estrangeiro. E olha para você ver que diferente, né? Mas ele, como presidente da República, por inúmeras questões, até mesmo sociológicas, etc., e fundamentais, ele precisa ser brasileiro nato e nem naturalizado. Nato, certo? Perfeito. Letra D. Não poderá seguir a carreira diplomática pela República Federativa do Brasil, já que sua situação concreta apenas lhe oferece a possibilidade de adquirir a nacionalidade brasileira pela via de naturalização, que não é o caso, certo? Ele tem a possibilidade fática aqui, como vimos, e jurídica no caso, de adquirir, de se tornar o brasileiro nato em razão de tudo que foi exposto, certo? Então, essa questão aqui também está errada. Mas, obviamente, eu coloquei aqui também o fundamento legal, no caso, o artigo 12. São brasileiros, inciso 1º, natos, a linha C. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, que não são os dois, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, que foi o que eu falei para vocês, ou venham residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira, que foi o que eu disse. Ele precisa vir aqui, certo? Precisa, no caso, residir no Brasil ou optar de maneira documental, fazer esse registro na repartição, que não foi o caso lá, mas estava colocado de maneira intrínseca quando ele optou só pela residência, certo? E optem a qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Parágrafo 3º. São privativos de brasileiro nato os cargos, inciso 5º, da carreira diplomática, que foi também o que eu disse anteriormente, que é uma carreira exclusiva, ou melhor, privativa de brasileiros natos. Perfeito. Agora passemos, então, à questão de número 14. Lei Ordinária do Município Alfa dispôs que os benefícios de assistência social voltados à reabilitação das pessoas com deficiência passariam a ser condicionados ao pagamento de contribuição à Seguridade Social pelos beneficiários. Sobre a questão em comento, com base no texto constitucional, assinar a afirmativa correta. E eu digo para vocês o seguinte, essa lei é material e formalmente inconstitucional. Por que eu digo isso? Porque a matéria dela viola a Constituição. Por que viola? Porque a própria Constituição aqui, eu já vou mostrar para vocês, na verdade, aqui no seu artigo 203 e no caput, inciso 4º, diz o seguinte: a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social, e tem por objetivos: inciso 4º, habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência, promoção de sua integração à vida comunitária. Ou seja, eu não posso vincular e condicionar a utilização dos benefícios da Seguridade Social somente aos que contribuem. Materialmente inconstitucional essa lei.
Só por que também ela é formal? Porque ela viola a competência privativa da União. Porque a competência privativa da União é legislar sobre Seguridade Social, certo? Artigo 22. Caput. Compete privativamente à União legislar sobre, inciso 23, Seguridade Social. Ou seja, essa lei ordinária do município Alfa, que dispôs que os benefícios de assistência social voltados à reabilitação das pessoas com deficiência, somente condicionados ao pagamento, à contribuição, ou seja, essa lei é materialmente, porque viola, quando a Constituição diz que todos os beneficiários são independentemente de sua contribuição ou não, e formalmente inconstitucional, porque é uma competência privativa da União, como a gente acabou de ver. Agora vamos entender as respostas e analisar qual delas condiz com o que eu acabei de explicar. Alternativa A. Embora a lei seja materialmente compatível com o texto da Constituição de 88, a competência legislativa para dispor sobre a defesa e reabilitação de pessoas com deficiência é privativa do Estado. Essa alternativa aqui não condiz com o que eu expliquei para vocês, certo? Perfeito. Só o começo aqui já entregou que não é. Alternativa B. A lei ordinária do município Alfa apresenta vício material, já que a reabilitação das pessoas com deficiência é matéria estranha à assistência social. Não é estranha porque a gente acabou de ver que está elencado no inciso das pessoas que diz as pessoas com deficiência tem ligação com as atribuições da assistência social. Então não faz nem sentido. Alternativa C. A lei em comento, embora materialmente adequada ao texto constitucional, apresenta vício de forma, já que apenas a lei complementar pode dispor sobre matérias afetas à assistência social. Também está errado. Já falei aqui sobre a competência privativa e materialmente também é inconstitucional. Letra D. Trata-se de lei inconstitucional, uma vez que a Constituição de 88 estabelece que os benefícios da assistência social serão prestados a quem deles necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social. Perfeito, perfeito. Exatamente o que eu expliquei anteriormente para vocês e condiz totalmente com os dispositivos e os diplomas legais aqui que acabamos de ler, certo? Gente, vamos lá, questão número 15 agora. No preâmbulo da Constituição do Estado Alfa consta: nós, deputados estaduais constituintes, no pleno exercício dos poderes outorgados pelo artigo 11 do ato das disposições transitórias da Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 5 de outubro de 88, reunidos em assembleia no pleno exercício do mandato, de acordo com a vontade política dos cidadãos deste Estado, dentro dos limites autorizados pelos princípios constitucionais que disciplinam a Federação Brasileira, promulgamos, sob a proteção de Deus, a presente Constituição do Estado Alfa. Constituição do Estado Alfa. Constituição estadual. Ponto importante aqui. Diante de tal fragmento, de acordo com a teoria do poder constituinte, o ato em tela deve ser corretamente enquadrado como forma de expressão legítima do poder constituinte. Aí está falando aqui as opções: originário ou os derivados, difuso, decorrente, reformador. Gente, é importante falar o seguinte: a Constituição Federal ela autoriza que os outros entes federativos, no caso os estados, os municípios e o Distrito Federal, elaborem as suas normas fundamentais. Municípios e o DF são as leis orgânicas, os estados são as constituições estaduais. Claro, tudo isso seguindo os princípios e de acordo, com a Constituição Federal. Mas ela autoriza isso, ela dá poderes para que sejam criadas essas formas, ou melhor, essas normas fundamentais. Vamos lá então entender cada um desses aqui de maneira bem direta. Poder constituinte originário é o poder que cria uma primeira ou uma nova Constituição Federal, que não é o caso aqui, estamos falando de Constituição Estadual, certo? Perfeito. Poder constituinte derivado difuso é um poder constituinte que ele realiza uma modificação na compreensão, na interpretação constitucional. O que eu estou querendo dizer com isso? Com essa mutação constitucional chamada pela doutrina. É a modificação na compreensão, no entendimento daquele dispositivo constitucional sem a alteração do seu texto. É a interpretação que muda. Mudou a interpretação daquele texto sem mudar a escrita, entendeu? É a mutação constitucional. Por que isso acontece? Pelo seguinte, pensem comigo.
A Constituição, a modificação da Constituição, como é uma modificação um pouco mais rígida, porque diferentemente de uma modificação de uma lei ordinária, uma lei complementar, ou uma publicação dessas, no caso delas, ela tem que ser um pouco mais rígida, porque não é tão fácil modificar a Constituição. Só que em razão do procedimento não ser fácil, demorar um pouco mais do que as outras espécies normativas, o acompanhamento da Constituição não consegue ser tão eficiente quanto as modificações sociais. A modificação social acontece num período e a modificação constitucional em outro. É difícil acompanhar. Então, por isso que acaba acontecendo a existência desse poder constituinte derivado difuso que altera a interpretação constitucional, a mutação constitucional da sua interpretação, certo? No modo com que ele interpreta determinado dispositivo, sem alteração do texto. Perfeito? Poder constituinte derivado decorrente é aquele poder que decorre da Constituição Federal, certo? No caso, é a resposta aqui para a gente, pelo seguinte, o poder constituinte derivado decorrente é esse que ele tem a possibilidade da criação das normas fundamentais abaixo da Constituição Federal, certo? Que é o caso aqui em tela apresentado. Porque o poder do Estado alfa em criar essa Constituição decorre da possibilidade criada pela Constituição Federal. Ou seja, o poder constituinte derivado decorrente decorre de uma possibilidade criada pela Constituição Federal, que é o caso apresentado. Ou seja, a resposta é C, certo? O poder constituinte aqui, no caso, é a Assembleia que criou essa Constituição Estadual, derivou-se dessa Constituição Federal do poder lá originário. Perfeito? Sendo a resposta aqui em tela. Ou seja, letra C. Mas vamos falar da letra D também só por fins de explicação. O que é o poder constituinte derivado reformador? É o de reforma, o que reforma a Constituição. Nós temos duas formas para isso. Primeiro, as emendas constitucionais, essas que acontecem normalmente, ainda que haja esse procedimento um pouco mais rígido do que eu comentei anteriormente, mas são as emendas que acontecem a todos os anos e etc. Só que temos uma outra modalidade, que são as emendas constitucionais de revisão. Elas não acontecem mais porque elas tinham um período para isso. Segundo a ADCT, que é o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as emendas constitucionais de revisão deveriam acontecer 5 anos após a promulgação da Constituição, certo? Ou seja, em 1993, 5 anos após 88, onde foi promulgada e publicada, certo? Nisso, houveram essas emendas constitucionais de revisão, que foram, salvo engano, 6, e só. Foi a única possibilidade que tivemos para aquilo, porque pensem comigo, vamos publicar uma Constituição hoje. Tá, 5 anos para frente, eu acho que é um tempo hábil e que faz talvez algum sentido para que façamos alguma correção, alguma publicação de novos dispositivos, emendas para que seja corrigido um texto, o que quer que seja. Mas é um tempo bom para isso, entendeu? Então, esse é o poder constituinte derivado reformador. O poder existente agora, certo? Que ele atua constantemente com a publicação de novas emendas constitucionais, sem ser a de revisão, que eu já expliquei que elas não ocorrem mais, diferentemente do decorrente, que são esses estaduais, ou do Distrito Federal, ou dos municípios, com suas normas fundamentais, ou o difuso, que é a interpretação só, ou originário, que é de uma primeira uma nova Constituição Federal. Perfeito? Passamos então agora para a questão número 16. O juízo da 10ª Vara Criminal do Estado Alfa, com base nos elementos probatórios dos autos, defere medida de busca e apreensão a ser realizada na residência de João. Devido à intensa movimentação de pessoas durante o período diurno, bem como para evitar a destruição deliberada de provas, o delegado de polícia determina que as diligências necessárias ao cumprimento da ordem sejam realizadas à noite, quando João estaria dormindo, aumentando as chances de sucesso da incursão. Sobre o caso hipotético narrado, com base no texto constitucional, assinale a afirmativa correta. Gente, tranquilamente aqui é uma situação ilegal e inconstitucional. Pelo seguinte, nós temos um direito fundamental que é a inviolabilidade do domicílio. Só que, Fábio, mas é um direito absoluto? Não, ele pode ser relativizado em determinados casos, em flagrância, um caso de um desastre, um caso de um perigo, ou no caso do cumprimento de um mandado judicial, certo?
Só que aqui ocorreu essa situação que a autoridade policial, o delegado no caso, ele quis que fossem feitos os cumprimentos dessa ordem no período da noite, para que fosse mais fácil, enfim, efetivasse melhor aquela condição. Mas é algo inconstitucional, porque a própria Constituição, como veremos aqui a seguir, determina que o cumprimento de um mandado judicial deve ser feito no período diurno, das 6 às 6, 6 da manhã às 6 da noite, certo? Antes disso não pode e nem depois. Perfeito? Aí só flagrância, desastre, socorro, etc. Que não é o caso aqui. Então vamos focar no caso. Perfeito? Vamos fazer a leitura aqui das opções, aqui das alternativas, depois a gente dá uma olhadinha aqui no dispositivo legal que fala a respeito. Alternativa A. A inviolabilidade do domicílio, embora possa ser relativizada em casos pontuais, não autoriza que as diligências necessárias ao cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência de João sejam efetivadas durante o período noturno. A alternativa correta aqui, não preciso nem falar muito a respeito, pelo seguinte: a inviolabilidade não é absoluta, podendo ser relativizada, como a própria resposta disse, mas que aqui no caso não autoriza que sejam feitas durante o período noturno. Tranquilamente o que eu disse. Eu vou dar uma olhada aqui já com vocês no tocante ao dispositivo para que facilite. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Inciso 11º, inciso 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ponto. Ninguém nela podendo penetrar, sem consentimento do morador, que não é o caso, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, que também não são o caso, ou para prestar socorro, também não sendo, ou durante o dia, por determinação judicial. Determinação judicial durante o dia, sem mais. Não foi o caso ali do João, por isso a resposta correta era a letra A. Mas vamos dar uma olhadinha diretamente bem rápido nas outras. B. A incursão policial na residência de João se justificaria apenas em caso de flagrante delito. Não é o caso, mas inexistindo a situação de flagrância, o mandado de busca e apreensão expedido pelo juízo da 10ª Vara Criminal do Estado é nulo. Na verdade, não faz nem sentido essa alternativa pelo seguinte: se tem flagrância, não precisa de mandado judicial. Então, já está meio ambígua aqui a situação, certo? Letra C. O cumprimento da medida de busca e apreensão durante o período noturno é justificado, não é justificado, pelas razões invocadas pelo delegado. Está totalmente errado. Não é só porque ele quer cumprir à noite que pode. De modo que a inviolabilidade do domicílio cede espaço à efetividade e à imperatividade dos atos estatais. Isso aqui é errado em níveis até difíceis de escrever. Está dizendo aqui basicamente que se o Estado tem interesse em invadir a casa do João, independentemente da inviolabilidade, ele vai poder invadir pela efetividade da sua imperatividade em poder fazer aquilo. Uma coisa que beira o absurdo isso daqui. Letra D. A inviolabilidade de domicílio não é uma garantia absoluta. Perfeito. Estando a ordem expedida pelo juízo da 10ª Vara Criminal devidamente fundamentada, está aí ok, o seu cumprimento pode ser realizado a qualquer hora do dia e da noite. Está errado. A parte final aqui estragou essa resposta. Não pode ser feito durante a noite, a gente já entendeu sobre isso. Perfeito? Então, alternativa A neste caso aqui. Passemos então à última. Essa é uma questão que ela merece um pouquinho de atenção, gente. Uma questão que fala sobre controle de constitucionalidade. Vamos lá. Questão 17. Em decisão de mérito proferida em sede de ação direta de inconstitucionalidade, ADI, os ministros do Supremo Tribunal Federal declararam inconstitucional o artigo 3º da Lei X. Na oportunidade, não houve discussão acerca da possibilidade de modulação dos efeitos temporais da referida decisão. Sobre a hipótese, segundo o sistema jurídico constitucional brasileiro, assinale a afirmativa correta. Gente, vamos lá. Eu sei que assusta muito quando pegamos assim, damos de cara com uma questão no tocante a controle de constitucionalidade. O nome dessas ações, principalmente, tão diferentes que eles são, chega a assustar. Mas calma que a gente vai conseguir entender. Primeiro, está falando especificamente, querendo entender sobre a modulação dos efeitos temporais ainda. Ele está te falando qual? Modulação dos efeitos temporais. Tempo. O que quer dizer isso? Se vai valer daqui para frente, se vai valer só daqui para trás, se vai valer daqui para frente, daqui para trás, quanto que vai valer o tempo? A modulação do efeito temporal daquela decisão. Quando ela vai valer? Eu estou decidindo hoje. O Supremo está decidindo hoje sobre determinado assunto.
Ele vai valer daqui para frente? Ele vai valer daqui para trás? Ele vai valer só no período de tempo, tipo, fevereiro desse ano a fevereiro do ano que vem, que é possível também? Como que vai ser? Essa é a modulação, é isso que ele quer dizer. Perfeito? Vamos lá. É possível que tudo isso seja determinado. E é possível também que não seja. Como o enunciado aqui colocou. Eles não discutiram acerca da possibilidade da modulação dos efeitos temporais. Não houve essa discussão. Se não houve, é possível que não haja? É. Vai valer a regra geral. Qual que é a regra geral, Fábio? Ex tunc. A gente tem que se voltar ao direito civil aqui. O que é ex tunc? É a decisão que vale tanto para frente quanto para trás, certo? Eu, pelo menos, aprendi e guardei esses termos no direito civil, certo? É a decisão que vai valer a todo tempo, certo? Ex nunc, daqui para frente, só. Ex tunc, para frente e para trás, que é o caso. A regra geral nas decisões das ações do controle de constitucionalidade por via controle concreto, certo? Concentrado, melhor dizendo, são ex tunc. Perfeito? Vamos lá agora ler as alternativas. Vou arrumar essa bagunça que eu fiz aqui. Pronto. Letra A. A decisão está aivada de vício. Não tem vício, pois é obrigatória a discussão acerca da extensão dos efeitos temporais concedidos à decisão que declara a inconstitucionalidade. Eu já falei para vocês anteriormente o seguinte, não é obrigatório, se não houver essa discussão, vai valer a regra geral, certo? Então, essa questão aqui está errada. Alternativa B, a decisão possui eficácia temporal ex tunc, já que, no caso apresentado, esse é o natural efeito a ela concedido. Ele está querendo dizer que, no sentido de ser natural, no sentido da regra geral. É o efeito natural concedido numa ação no controle concentrado, que é a alternativa correta. Faz sentido isso com o que eu acabei de explicar para vocês, certo? O efeito natural, a regra, né, o que vale normalmente. Letra C agora, nessa especificação de controle concentrado é terminantemente proibida a modulação dos efeitos temporais da decisão. Não é proibida, como eu disse anteriormente, pode haver a decisão daqui para frente, ou de tudo, ou só de um período específico. Então, assim, alternativa errada. D, a decisão em tela possui eficácia temporal ex nunc, já que, no caso acima apresentado, esse é o efeito obrigatório. Seria muito provável que aqui seriam essas duas alternativas que você poderia se confundir. Então, a gente precisa lembrar, gente, esses termos em latim eles aparecem, faz parte, e a gente precisa se familiarizar com isso. Eficácia ex tunc, em controle de constitucionalidade, concentrado. Ex tunc, para frente e para trás. Modulação vai determinar algo específico. Se não modulou, vai valer para sempre, para frente e para trás. Perfeito? É isso, basicamente. Eu acredito que eu tenha conseguido... faltou o dispositivo legal aqui. E já aproveito para comentar o seguinte. Esse dispositivo que fala sobre o ex tunc, sobre essa modulação dos efeitos temporais, ele não é um dispositivo fácil. Ele está até presente no artigo 27 da Lei 9868, que fala sobre aquela ação no controle concentrado, com os dizeres: ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, ou seja, tem requisitos ainda para essa modulação dos efeitos, poderá, não deverá, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração, botar um período específico, ou decidir que ela só tem eficácia a partir do seu trânsito julgado, daqui para frente, ou de outro momento que venha a ser fixado. O que ele está dizendo aqui? A gente precisa interpretar até o contrário. Ele está dizendo que essa declaração, essa modulação, melhor dizendo, dos efeitos, é possível? Tem que encaixar nessas possibilidades aí, nesses requisitos. Mas, se não encaixar, vai valer ex tunc, para frente e para trás. Então, a gente tem que entender, porque não está dizendo aqui que, em regra, vale ex tunc, que tem essa modulação, ou melhor, tem esse efeito. Não está dizendo isso. Mas a gente precisa entender, fazer essa interpretação desse dispositivo, que é um pouco difícil. Por isso que eu estou aqui com o papel de tentar facilitar para vocês. Controle concentrado, ações do controle de constitucionalidade concentrado. Regra, não teve modulação dos efeitos, não houve decisão nenhuma? Pode? Pode. Ex tunc. Perfeito? É basicamente isso. Gente, acredito que no tocante ao exame 35 de Direito Constitucional, desses temas aqui que acabamos de ver, finalizando com o controle de constitucionalidade, a gente conseguiu exaurir tudo que a prova número 35 pediu, né, dos que fizeram esse exame.
Espero que tenham aproveitado, que tenha sido uma aula profícua a todos. Meu meio de contato está colocado aqui na tela. Estou completamente disponível para responder, para tirar qualquer dúvida. Espero que tenham gostado e nos vemos em breve no próximo encontro. Até mais.